pessoal, boa tarde. Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, né? Nós iremos começar a nossa aula na disciplina de redação, produção de texto. A aula passada, nós produzimos a página de um diário, certo? Hoje nós iremos ver Aventuras em Alto Mar, página 125, iremos fazer a leitura. Nós iremos trabalhar nessa página, gente, a entrevista. A entrevista a seguir foi dada para um jornal infanto-juvenil chamado Joca. Nela, 3 irmãs falaram sobre as aventuras que viveram em viagens que fizeram. Que tipos de aventura você acha que elas podem ter vivido? Leia a entrevista para saber o que elas contam. Então, gente, aqui na nossa atividade, nós iremos estudar sobre a entrevista. Aqui é as irmãs Kinkley, uma vida de aventura. Apesar de pouca idade, as 3 irmãs, Laura, Tamara, gêmeas, e Marina, 16 e 13 anos, filha do navegador Amy Klink e da fotógrafa Marina, realizaram 80 palestras nos últimos 2 anos, um público de até 500 pessoas em escolas, clubes e eventos. Já ouviu a história do trio, que relata experiências vividas em locais onde a natureza predomina, incluindo 6 viagens para a Antártida. Aqui nós temos Joca. Os pais de vocês estão entre os maiores aventureiros do Brasil. Vocês sempre os acompanham nas viagens. Em quantas já foram? O que fazem nessas viagens? Então, gente, aqui o texto é entrevista. Nós vemos aqui que tem as pessoas que perguntam, que no caso é o Joca, né? Jornal Infanto-Juvenil. E temos aqui um entrevistado, que são as irmãs. Vamos ver aqui a resposta que ela deu. A pergunta foi: os pais de vocês estão entre os maiores aventureiros do Brasil. Vocês sempre acompanham nas viagens? Em quantas já foram? O que fazem nessas viagens? Elas respondem: viajamos com nossos pais regularmente. Meu pai é o comandante do barco e minha mãe, fotógrafa, ajuda nas tarefas e vai registrando as nossas viagens. Outra pergunta: com quantos anos aprenderam a velejar? As irmãs respondem: aprendemos a velejar sozinhas em 2007. A Tamara e a Laura tinham 10 anos e eu, Marininha, 7 anos. Continuando, Joca, vocês já escreveram um livro? Sobre o que é? Pretendem escrever outros? Aí temos a resposta das irmãs. Gostamos de viajar com nossos pais e nossa mãe nos incentiva a manter diários das viagens, o que nos ajuda a lembrar do que fizemos, nossas descobertas. Quando fomos convidadas a escrever o livro Férias na Antártida, o registro estavam lá. Era só organizar e fazer um texto com começo, meio e fim. As fotos da nossa mãe, o livro foi adotado por 40 escolas, referência em São Paulo, e em menos de 2 anos foram vendidos 15 mil exemplares. Joca, qual o lugar mais bacana em que já passaram as férias? Irmã Klink, Antártida. E, se possível, passaremos sempre lá. Joca, que lugar gostaria de conhecer? As irmãs: o Ártico. Seria muito bom ir até o Ártico para conhecer a vida próxima ao outro polo da Terra. Gente, então aqui nós observamos que numa entrevista é um jogo de perguntas e respostas. Vocês leiam até o final, tá bom? Para finalizar, eu vou ler a última pergunta do jornal. O que acham importante transmitir para as crianças nas palestras que dão? Aí a resposta delas: o que mais gostamos é de ver que vários alunos compreendem a importância do respeito com a natureza. Mostramos que a natureza é linda, rica e frágil, e que a sua prevenção depende das nossas atitudes, mesmo quando moramos em uma grande cidade. A vida em lugares remotos está muito ligada com a nossa. Todos vivemos em um mesmo barco chamado Terra. Então, no final, pessoal, elas dão uma lição de moral, que independente do ambiente, do lugar onde a gente esteja, nós temos que fazer o quê? Nós temos que
cuidar, independente de ser aqui, no caso elas vivem viajando, né, de lugares em lugares, e nós temos que cuidar do ambiente onde nós somos inseridos, tá bom, gente? E página seguinte, nós temos a nossa atividade. O Jornal Joca é o primeiro jornal elaborado para crianças de 7 a 12 anos, criado pela editora Magia de Ler. As matérias publicadas são escolhidas de modo a desempenhar a despertar a curiosidade e o raciocínio dos leitores. Esse jornal foi inspirado em publicações europeias e é vendido por assinatura, vinculado nas versões imprensas e online. Disponível nesse site, gente. Vocês podem estar olhando se vocês quiserem ver, tá? Compreendendo o texto. Aí temos aqui as questões. Após ler a entrevista, sua opinião sobre o tipo de aventura que as meninas viveram estava correta? Comente. O que você achou mais interessante nessa entrevista? Por quê? Converse com os colegas para saber a opinião deles. Como as meninas contam a história das aventuras que elas viveram? No início do texto é dito que as meninas já fizeram várias viagens para a Antártida. Você já tinha ouvido falar desse lugar? O que as irmãs Klink relataram ter visto sobre a poluição dos lugares que visitaram? Gente, essa parte nós não lemos, tá? Mas vocês façam uma leitura para poder fazer o nosso exercício, certo? Todas as pessoas devem cuidar da Terra, pois diversas partes do planeta estão interligadas. A poluição de lugares mais povoados afetam também os lugares mais remotos. Agora nós iremos estudar a entrevista. A entrevista que você leu foi feita para... Aí você vai marcar a opção correta. A entrevista que você leu é formada por... Aí você vai marcar... de que é formada essa entrevista? Se é de estrofes, quadrinhos ou perguntas e respostas. Relê este trecho da entrevista. Aí você vai fazer a leitura dele, a releitura, né? E vai responder. Quem está fazendo as perguntas na entrevista? Quem está respondendo? Como os leitores identificam a fala das pessoas envolvidas na entrevista? Quarta questão. Escreva a primeira letra de cada desenho e descubra o nome dado à pessoa que responde as perguntas em uma entrevista. Organize as letras e descubra o nome dado às pessoas que fazem perguntas em uma entrevista. Aí a sexta. Como vimos, a entrevista é formada por perguntas e respostas. Leia 2 respostas de uma entrevista feita por crianças do 5º ano de uma escola de São Paulo com o escritor de livros infantis Ilan Bren. Quais perguntas podem ter sido feitas e que tiveram essas respostas? Escreva-as nos espaços indicados. Aqui, gente, nós temos a resposta e você vai copiar, escrever as possíveis perguntas, tá bom? Continuando na página 130, tá bom, gente? E vamos, pessoal, até a página 132 e vamos até a página 133, tá bom, gente? Leiam com atenção as perguntas para poder ser respondido. E releia o texto novamente, tá bom? Bons estudos e até daqui a pouco.